Olá, vamos dar continuidade? Só que agora vamos ver os distúrbios do equilíbrio ácido-básico. Nós sabemos que existe um pH que rege as funções celulares, a homeostasia do nosso líquido extracelular, e esse pH tem que estar na faixa entre 7,35 a 7,45. Qualquer índice abaixo desse número indica uma acidose e qualquer valor acima desse número indica uma alcalose. Em condições normais, o nosso corpo abre mão de vários mecanismos para ajustar o pH a cada segundo, mantendo então as funções celulares sempre dentro dessa faixa. Dentre tantos fatores, nós temos os tampões corporais, o sistema respiratório, nós temos os rins. O principal tampão do nosso corpo é o bicarbonato, evitando assim a formação de ácidos. E o principal ácido é o ácido carbônico, evitando assim a formação de condições de alcalose. No entanto, muitas vezes os distúrbios acontecem por N fatores, N motivos. O pH ele é regulado, como nós vimos lá na fórmula de Anderson-Hasselbalch. Nós temos o componente metabólico, representado pelo bicarbonato, e nós temos o componente respiratório, representado pelas pressões parciais de gás carbônico. As variações do pH dependem dos ajustes tanto do metabolismo quanto do ajuste respiratório. Bom, e com relação a esses distúrbios, nós temos duas opções, acidose e alcalose. A acidose representa a queda do pH e ela pode ser de origem respiratória ou metabólica. Como nós vamos saber quando ela é de origem respiratória e quando ela é de origem metabólica? Ela é de origem respiratória toda vez que nós tivermos aumento da pressão de CO2. O CO2, no caso, é o principal personagem. O aumento da pressão de CO2 indica que a queda do pH foi causada por uma acidose respiratória. Toda vez que eu tenho queda do pH, consequentemente, nós temos aumento dos íons H+, e aumento dos íons bicarbonato. A acidose respiratória, ela pode ocorrer em estado de hipoventilação, no quadro de hipoventilação, onde há retenção de CO2 e, consequentemente, aumento da pressão parcial de CO2 plasmática. A depressão respiratória também causa quadros de acidose respiratória. No uso de drogas, como nós vimos algumas aulas anteriores, os barbitúricos, anestésicos, drogas advindas de opioides, geralmente causam depressão respiratória e podem até levar o indivíduo à morte, assim como o próprio álcool. Em algumas doenças, nós também temos acidose respiratória, como por exemplo o aumento da resistência à passagem de ar causada pela asma, ou dificuldade nas trocas gasosas causadas, por exemplo, pela fibrose cística, como por exemplo na pneumonia severa, ou até na distrofia muscular, onde ocorre uma deficiência na expansão, na mecânica ventilatória, diminuindo a ventilação, nós temos acúmulo de CO2. E também no enfisema, vocês viram lá a destruição do parênquima pulmonar, dificultando as trocas gasosas e a retenção de CO2, que faz parte da doença pulmonar obstrutiva crônica. E a acidose metabólica ocorre sempre que nós temos a diminuição de íons bicarbonato, ou seja, nós perdemos base, o bicarbonato diminui e com isso o pH diminui, os íons H+ estão elevados e a pressão de CO2 pode estar normal ou diminuída. A acidose metabólica, ela pode ser ocasionada pela perda de bicarbonato em uma diarreia, na ingestão excessiva de ácidos também, para quem gosta de tomar toda hora uma aspirina ou álcool metílico também, na diabetes,
uma vez que ocorre a produção de cetoacidose, a insuficiência renal crônica, quando os ácidos não conseguem mais ser excretados pelos rins. Então, todos esses quadros geram como consequência ou perda de bicarbonato ou acúmulo de ácido, e aí nós temos a acidose metabólica. E agora vamos falar da alcalose, que também pode ter causa respiratória ou metabólica. A alcalose é representada pelo aumento do pH. A alcalose respiratória tem como protagonista principal a diminuição da pressão parcial de CO2. Então, lembrem-se, toda vez que for de causa respiratória, o protagonista é a pressão de CO2. Diminuindo a pressão de CO2, nós temos também a diminuição do bicarbonato. Só que, diminuindo CO2, nós temos diminuição de íons H+, e de bicarbonato, no entanto, pH aumentado. Sobre a alcalose respiratória, ela é uma condição menos comum do que a condição de acidose respiratória. Geralmente é causada pelo baixo conteúdo de oxigênio no ar, quando o ar, por exemplo, é rarefeito. Isso estimula a respiração, ou seja, nós hiperventilamos e com isso eliminamos uma grande quantidade de CO2, podendo chegar a um quadro de alcalose respiratória. A alcalose metabólica, agora nós temos que olhar para o bicarbonato, ele é o protagonista, ocorre pelo aumento de base, retenção de bicarbonato. A pressão parcial de CO2 pode estar normal ou aumentada. Os íons H+ estão reduzidos e o pH aumentado. Nós temos aqui uma condição de que a alcalose metabólica pode ser causada por vômito excessivo de ácidos, então nós temos perda de ácidos ou ingestão de antiácidos, o Estomazil, aqueles antiácidos que vocês gostam de tomar depois das refeições. Cuidado, eles podem diminuir a concentração de íons H+ e aumentar a concentração de base. Então, aqui, por fim, a alcalose metabólica. A alcalose pode ser causada por vômito excessivo, ingestão excessiva de antiácidos, contendo bicarbonato, administração de diuréticos. Então, são sistemas ou desajustes fisiológicos que podem causar alcalose metabólica. Existe um exame chamado gasometria arterial que pode avaliar se as condições apresentadas por aquele indivíduo estão dentro de um quadro de acidose ou de alcalose ou de nenhum dos dois, caso o pH esteja normal. Então, ao avaliar essa gasometria arterial, a primeira coisa que é preciso olhar é para o pH. Se nós, num exame de sangue arterial, veja bem, não é venoso, é sangue arterial, afinal de contas, não é o sangue arterial importante para nutrir todo o sistema corporal, as células e tudo mais? É esse o sangue. Então, esse sangue é coletado, geralmente de uma artéria, pode ser artéria radial ou outra artéria que seja. Tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes a pessoa que faz esse exame, essa coleta, tem que ter bastante experiência para ter certeza de que coletou o sangue de uma artéria, porque ela é mais profunda, é um pouco mais difícil do que a coleta do sangue venoso. Ok, tendo essa certeza, como nós avaliaríamos essa gasometria? Primeira coisa que a gente tem que olhar é para o pH. Se o pH está menor que 7,4, isso indica uma acidose. Se ele estiver maior que 7,4, estamos na frente de um quadro de alcalose. Só que nós temos acidose respiratória e acidose metabólica. E assim por diante, alcalose metabólica e alcalose respiratória. Como saber? Primeira coisa é saber que o nosso sistema tem dois protagonistas, é a pressão de CO2
e a concentração em milha equivalente dos íons bicarbonato. Os íons bicarbonato indicam variações metabólicas e a PCO2 as variações respiratórias. E a mesma coisa vai ser analisada para a alcalose. Se nós tivermos uma condição em que aquele exame do sangue arterial apresentar uma concentração de íons bicarbonato, ou BIC também chamado, menor que 24 miliequivalentes por litro, nós temos uma alteração metabólica, ou seja, uma acidose metabólica. Agora, se nós olharmos para a PCO2 e a PCO2 estiver aumentada, aquela causa de acidose deve ser respiratória. Então, se nós temos uma PCO2 acima de 40 milímetros de Hg, que é a concentração, a pressão parcial desse gás no sangue arterial, nós temos aqui uma acidose respiratória. Muito bem, vamos falar sobre as condições de acidose primeira. Detectamos que a causa da acidose é metabólica porque nós temos diminuição da concentração de bicarbonato. Então, diminuiu a nossa base, temos mais ácido, acidose metabólica. Nós temos um sistema de compensação. Eu não tinha ainda falado, aliás, nós comentamos sobre os sistemas tampões. Lembram daquela aula anterior, onde eu falo da fórmula e das alterações que acontece quando nós temos uma adição, por exemplo, de ácido no corpo? O que aconteceu? Aumentou a nossa frequência respiratória. Então, toda vez que nós temos uma acidose metabólica, nós temos uma compensação respiratória. Porque, de alguma forma, aquele ácido carbônico que vai ser produzido num quadro de acidose metabólica vai se dissociar em água e mais CO2. E com isso nós temos que eliminar CO2. E essa imagem mostra que nós teríamos que diminuir 1,2 milímetros de Hg da pressão de CO2 para cada milha equivalente diminuído de bicarbonato. Então, essa seria, entre aspas, a fórmula, né, de compensação respiratória, quando nós temos uma acidose metabólica. Bom, olhando agora a acidose respiratória causada pelo aumento da PCO2, nós vamos identificar uma compensação renal, ou seja, o nosso sistema renal vai tentar absorver íons bicarbonato para tamponar aqueles ácidos formados. Então, aqui a nossa fórmula seria aumentar a absorção de bicarbonato 3,5 miliequivalentes de aumento para cada 10 milímetros de Hg de aumento da PCO2. Então, essa seria a maneira de como nós compensaríamos uma acidose respiratória. Agora vamos interpretar a alcalose. A alcalose é o aumento do pH por acúmulo de base ou diminuição de ácido. Ela pode ser de origem metabólica ou pode ser de origem respiratória. Metabólica toda vez que nós tivermos acúmulo de base, aumento de íons bicarbonato acima daquele nível padrão, 24 miliequivalentes por litro. Enquanto que ela é de origem respiratória, quando nós temos hiperventilação e eliminamos CO2, diminuindo a concentração, a pressão parcial de CO2 menor que 40 milímetros de Hg. Toda vez que nós temos uma alcalose metabólica, nós temos que compensar com o nosso sistema respiratório. Ora, como nós compensaríamos? Nós precisamos agora aumentar a nossa pressão parcial de CO2, ou seja, hipoventilar, aumentando 0,7 milímetros de Hg de pressão parcial de CO2
para cada 1 milha equivalente de aumento do bicarbonato, ou seja, daquela base. Agora, se nós temos uma alcalose respiratória, nós vamos compensar como? Mecanismo renal, compensação renal. Veja, a alcalose respiratória ocorreu porque diminuímos muito a pressão de CO2 e, consequentemente, o que nós precisamos? Diminuir também a concentração agora de base. Lembrem que a gente tem que sempre aproximar, deixar os nossos produtos equivalentes. Então, eu preciso eliminar bicarbonato. Eliminar quanto? 5 milha equivalentes por litro diminuído de bicarbonato para cada 10 milímetros de Hg diminuído de PCO2. Ou seja, para cada 10 milímetros de Hg de PCO2 diminuída ou reduzida, nós temos que eliminar 5 milha equivalentes de bicarbonato para tentar deixar a nossa fórmula equilibrada, aquela fórmula de Anderson-Hasselbalch. Pessoal, não se assustem com esses números. Na verdade, eu queria trazer mecanismos para explicar a vocês como ocorre a compensação, pois toda vez que nós temos uma alcalose ou uma acidose, nós temos mecanismos de compensação tentando manter o nosso pH ou resgatar o nosso pH para aquelas faixas normais. E aqui temos os valores normais de uma gasometria arterial, ou seja, os valores referência de cada parâmetro que nós temos que ter o cuidado de olhar para saber se estamos diante de um quadro de acidose ou de alcalose, como comentamos anteriormente. O primeiro parâmetro a ser avaliado é o pH. Se ele estiver abaixo de 7,35, indica um quadro de acidose. Se ele estiver maior que 7,45, estamos diante de um quadro de alcalose. Bom, sabendo a condição, se temos acidose ou alcalose, temos que descobrir se essa é de causa respiratória ou metabólica. Então, avaliamos o segundo parâmetro, que é a pressão parcial de CO2. Se tivermos uma pressão menor que 35 milímetros de Hg num quadro de hipocapnia, temos acidose de causa respiratória. Porém, se temos uma pressão de CO2 maior que 45 milímetros de Hg, correspondente a um quadro de hipercapnia, estamos diante de um quadro de alcalose respiratória. Avaliando a pressão parcial de oxigênio, que deve ficar entre 80 e 100 milímetros de Hg, abaixo disso temos quadro de hipoxemia e acima de 100 milímetros de Hg, um quadro de hiperoxemia. Agora, vamos olhar a causa metabólica, o bicarbonato. Se ele estiver diminuído, ou seja, menor que 22 miliequivalentes por litro, temos um quadro de acidose metabólica. Se ele estiver aumentado acima dos valores normais de 26 milímetros de Hg, temos um quadro de alcalose. Agora, se ele estiver aumentado a ponto de estar maior do que 26 miliequivalentes por litro, temos um quadro de alcalose. E agora um outro parâmetro que é o base excess, também chamado de excesso de base. A base excess, ela tem variação que pode ir de -2 a +2, mas tem algumas literaturas mostrando -3 a +3, vai depender do autor. No entanto, quando ela estiver negativa, apresenta perda de base e também representa uma alteração respiratória. Quando ela está positiva, indica ganho de base e ela representa uma alteração metabólica. Mas o que é esse base excess? Ele sinaliza o excesso ou o déficit de bases dissolvidas no plasma. Outro parâmetro que nós temos que levar em consideração é a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio é outro valor muito importante, porque nós precisamos saber o quanto a hemoglobina está saturada de oxigênio para fornecer aos tecidos.
e esse parâmetro corresponde a um valor maior do que 95%. Há também algumas variações com relação a esses valores na literatura. E assim, pessoal, toda vez que nós formos interpretar uma gasometria arterial, esses parâmetros têm que estar na ponta da língua.